Olá pessoal, Rodolfo Berlese aqui. Para quem não conhece, eu sou desenvolvedor web, sou escritor de livros de fantasia, otaku e também sou libertário, é o que eu me considero. E hoje eu vim exatamente falar sobre esse assunto, que é explicar para vocês o porquê que eu sou libertário. Libertário, então, nada mais é do que aquela pessoa que se posiciona contra a autoridade do Estado e que sobrepõe os valores, os princípios da liberdade do indivíduo sobre o coletivo, que é o que o Estado tenta imperar sobre nós, né? E a palavra-chave aqui é liberdade. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre prezei muito e questionei muito essa questão das fronteiras, do direito de ir e vir, do tal contrato social. Eu lembro de questionar isso até em aula de geografia ou sociologia, alguma coisa assim, o professor, por que eu era obrigado a pagar imposto só porque eu nasci aqui, eu não decidi pagar, como é que eu poderia deixar de pagar? E você não tem como deixar de pagar, você é obrigado a pagar desde que nasceu. Só porque nasceu aqui, você é obrigado a pagar, basicamente. No caso, eu nem estou mais no Brasil, mas funciona isso para praticamente todos os estados do mundo. Não vamos entrar nessa questão no detalhe, mas a liberdade e essa vontade de compreender por que algumas pessoas podem mandar em outras sempre me instigou muito. E depois que tu entrou na toca do coelho, começou a se questionar, é um negócio quase viciante de ir atrás de mais informação, né? O conhecimento, enfim, a sabedoria vai chegar a partir disso. E nesse sentido, então, com a internet, então, o mundo avançando também, a quantidade de informação disponível no mundo cada vez crescendo mais, e você crescendo num ambiente assim acelerado, você começa a questionar ainda mais rápido vários limites que o Estado impõe a você praticamente, né? A internet por si, ela não tem fronteiras, né? Alguns países mais autoritários, como a China, por exemplo, tem um firewall lá, uma fronteira virtual da sua internet, mas também é contornável tecnologicamente. E, inclusive, o Elon Musk está ajudando nisso com a Starlink, por exemplo. Você pode burlar o firewall da China. A gente está caminhando para um mundo com mais liberdade. A gente está caminhando para um mundo onde opiniões diferentes são ouvidas, né? Como é que a gente ia descobrir sobre a estratégia do PT e do PSDB só ouvindo Rede Globo? Ia ser impossível, basicamente. Ia continuar esse joguete, e a gente ia se achar os espertões, né? Porque é isso que tu acaba aprendendo na doutrina escolar, né? Que o status quo é desse jeito, bonitinho e tal. E, na verdade, esse monte de gente com poder na mão, que se chama político, só está pensando no próprio, né? Eu estava até refletindo um pouco sobre isso hoje, que todo mundo, no geral, acha que deve ganhar mais, que deveria ganhar mais, que o salário é pouco, que a aposentadoria é pouca. E a única pessoa que pode, com a própria vontade, aumentar o próprio salário é o político. Ele vai lá e vota e o salário dele aumentou. E você pode espernear e tudo mais, mas você tem que trabalhar para aumentar seu salário, né? Isso é o auge do parasitismo da sociedade. E nesse sentido, eu acredito que eu sempre tive esse anseio de entender mais sobre a liberdade, de como crescer a partir das fronteiras, enfim. E o mundo está mudando. Na verdade, a gente está passando por uma mudança de era. E se você olhar a história do mundo, a cada poucos anos, as fronteiras mudam, a sociedade mudava, enfim, teve épocas que passou mais tempo, enfim, mas se tu olhar os últimos 300 anos para cá, mesmo a Europa, os Estados Unidos, eles estavam, o próprio Brasil também, né? As fronteiras estavam em constante mudança. Muita coisa ainda não se tinha bem estabelecida, digamos assim, e o mundo sempre foi de muita mudança. E a gente entrou numa pequena fase, digamos assim, da humanidade, em que as coisas ficaram mais estáveis. Depois do final da Guerra Fria, que era do Muro de Berlim, enfim, as
coisas ficaram mais estáveis, mais suaves, a economia, as pessoas começaram a enriquecer, porque em tempos de paz e baixa inflação e alta produtividade causada pela Revolução Industrial, você aumenta a riqueza da população. Então os países começaram a enriquecer, enfim, as pessoas melhoraram a qualidade de vida delas, mas a gente ficou acostumado, principalmente com as informações que vinham para nós pela mídia, elas nos diziam muito sobre uma certa estabilidade, um oba-oba, assim, um negócio que as coisas não vão mudar mais, a fronteira está bem definida, a Constituição está bem definida, agora está tudo bem certinho, enfim. Mas aí chega uma tal de internet que revoluciona tudo. Eu acho que o sentimento da mídia tradicional hoje deve ser muito parecido com o sentimento da igreja, quando começaram a imprimir bíblias na prensa e traduzidas ainda para o inglês, porque antes as bíblias eram só em latim e só os padres tinham acesso. Quando o povo conseguiu a Bíblia numa língua que eles conseguiam ler, eles começaram a questionar a igreja. E a igreja começou a perder força nesse sentido. E agora, com as redes sociais, a internet em si, na verdade, é muito mais amplo do que só a rede social, né? Todo mundo tem voz, todo mundo tem opinião, e o indivíduo começa a se destacar muito mais perante ao governo. Você consegue visualizar também o governo como aquele conjunto de indivíduos de intenções duvidosas, para se dizer o mínimo, e daí surgem novas vozes, surgem os outsiders, né? E as pessoas que não estão no establishment, no status quo do governo, que começam a crescer. E daí você vê que a democracia é um negócio tão frágil, porque, por exemplo, a democracia em vários países agora está numa situação que, assim, é democracia, mas só pode concorrer quem eu gosto. A América Latina aí está cheia de exemplos, né? Se eu não gosto de você, você não pode concorrer, então não é democracia. Então, enfim. E nesse sentido, você vê que o mundo não vai voltar atrás, né? A mídia está desesperada tentando voltar uma organização, aquele oba-oba, aquele tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá todo mundo ali pagando seu impostinho feliz da vida, mas não vai voltar. A informação tá aí, tá dispersa e as pessoas não vão se esquecer mais tão fácil, ou ainda elas têm voz agora para, de algum modo, claro, o Estado é muito mais violento e forte ainda, mas de algum modo diluir a força do Estado sobre o indivíduo. O que isso vai ocasionar? Imigrações vão aumentar em sentido a países com mais liberdade. Então, agora, os países, mais do que nunca, com a facilitação, o barateamento da aviação, de passaportes, enfim, tudo mais está bem mais dinâmico hoje em dia. Alguns países ainda têm mais dificuldades que outros, infelizmente, mas, no geral, os países que são mais livres, que é mais fácil prosperar economicamente, vão atrair mais pessoas, e os países que são péssimos em gestão, né, basicamente, vão expulsar essas pessoas, né? A fuga de cérebros já acontece em vários níveis, em vários países diferentes, por razões diferentes, enfim, mas esse fenômeno não vai diminuir. E os países mais lentos para se adaptar a essas mudanças vão perder mais capital humano. E aqui em Portugal, no Brasil eu não sentia isso tanto, mas em Portugal, quando você vê uma população mais idosa mesmo, digamos assim, tu percebe assim em alguns lugares como a diminuição populacional acaba afetando negativamente a economia do local. É muito visível que menos pessoas em um local empobrece. Acaba ficando imóveis mesmo, abandonados, e as coisas começam a deteriorar um pouco, enfim. Não tem mão de obra suficiente para restaurar tudo que gostaria, os preços ficam mais elevados para qualquer reforminha, enfim. Nesse sentido, ficando inclusive mais fácil para a classe média poder abrir empresas em qualquer país, ou mais opções de países, né? Não precisando ficar preso àquele país que você nasceu, podendo escolher onde você vai pagar imposto, onde você vai literalmente ter seus serviços. Faz todo sentido
o anarcocapitalismo, por assim dizer, né? O anarcocapitalismo, então, é a sociedade de leis privadas que basicamente você já pode viver mais ou menos nesse sentido quando você consegue escolher em qual país você vai morar. Quando você escolhe em que país você vai morar, você escolhe um conjunto de leis que vão lhe agradar ali para você trabalhar e prosperar economicamente. Basicamente isso. E assim sendo, estamos numa mudança de era. Temos mais informação, você tem mais mobilidade geográfica. Então, juntando todas essas peças, a gente chega num resultado de que ou o país fica mais atraente para as pessoas que têm capacidade produtiva e que têm bons rendimentos para girar a economia local, ou o país vai para o buraco. Né? E nesse sentido, eu até tive esperança no Brasil por um curto período de tempo, mas depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, eu realmente larguei de mão e não sei o que vai acontecer no Brasil especificamente, mas eu tenho certeza que ele vai estar atrasado. Independente do que vai ser o caminho que os países vão começar a seguir, tenho certeza que o Brasil vai estar atrasado. Nesse sentido, nessa minha ânsia por liberdade, né, eu fiz várias escolhas na minha vida, né, escolhi uma profissão que me dá muita flexibilidade, que é a área de tecnologia, já pensando sempre no futuro, né? Por várias vezes pensei em largar a tecnologia e não me arrependo de ter continuado, né? Porque embora tenha seus ônus, tem muito mais bônus, né? Foi a profissão que eu visualizei assim, essa profissão eu não vou ter problemas, digamos assim, né? E depois da pandemia, então, essa profissão da TI, cara, assim, ó, é quase um milagre, é aquela questão de estar na hora certa, no lugar certo. E sempre que saí do Brasil, eu na verdade tinha feito outras viagens, né? Não é questão de querer me gabar ou coisa do tipo, mas quando você viaja para fora do país, especialmente em países com economias bem divergentes, que é o caso do Brasil e da Europa, você tem um choque. Tipo assim, você, né, começa a se questionar, cara, por que as coisas funcionam de algum modo aqui e lá não funcionam? Não estou dizendo que serviço público aqui na Europa é perfeito, longe disso. Na verdade, serviço público em qualquer país do mundo, até no Canadá, tem colegas do Canadá que esses dias estavam falando que estava impossível conseguir um médico no serviço público, claro. E tipo assim, o ponto é o que tem de diferente na essência, na raiz de um país para o outro, que esse país prospera e esse país afunda. As pessoas por si só elas têm essa vontade natural, a ação humana, né? As pessoas, tudo que elas fazem é no quesito pensando em como elas mesmas podem melhorar de vida. Então, se você leva em conta esse fato, todo mundo quer melhorar de vida. Ninguém quer ficar com uma vida pior do que está atualmente. E em alguns lugares a pessoa tem facilidade para isso, em alguns lugares ela tem muita dificuldade. O Brasil e os Estados Unidos mesmo, por muito tempo, eram parecidos economicamente. E de um tempo para cá, o Brasil virou nada, né, economicamente. Teve países que foram destruídos 90 anos atrás, estão hoje como potências econômicas. E por que o Brasil, que não teve guerra, não teve nada, está se arrastando, digamos assim? E essas são perguntas, enfim, eu não trago respostas, trago perguntas. E nesse sentido, quando eu abro minha cabeça para essa visão global das coisas, do quebra-cabeça, tipo assim, faz todo sentido que o mundo está caminhando para uma sociedade cada vez mais livre. E isso não significa uma bagunça, exatamente. Para ser bem sincero, eu acho que se todo mundo respeitasse os 10 mandamentos, praticamente, teríamos quase nenhum problema. Mas, enfim, é claro que não há essa possibilidade de todo mundo respeitar, mas as leis que funcionam no Estado normalmente são leis que já são leis meio que naturais, estabelecidas pela sociedade. Por exemplo, matar alguém é errado, cara, e se você fizer isso, você vai ser punido. Deve ser punido. E o Estado consegue resolver esse problema. Agora, ele não consegue resolver o problema de recursos escassos.
Por exemplo, ele não consegue resolver o problema da educação, ele não consegue resolver o problema da saúde. E agora, se você pagar uma escola particular, tenho certeza que a sua educação resolve. Então, nesse sentido, o Estado, ele é um parasita. E agora, então, com a internet, por exemplo, vamos falar só da educação um pouquinho. Com a quantidade de cursos que você tem online e videoaulas gratuitas que destroem várias narrativas e também aulas ultrapassadas de professores de 50 anos atrás, tipo assim, como é que vai haver uma competição justa do professor público com o ensino privado do YouTube? Privado que ainda assim é gratuito. É assimétrico a proporcionalidade da eficiência e nesse sentido, então, para mim é lógico simplesmente que imposto é roubo e Estado é uma gangue. Eu tenho que argumentar um pouco melhor sobre isso, mas eu vou deixar para outros vídeos porque achei que já ficou muito longo, eu devo ter que fazer alguns cortes. Mas eu queria deixar mais claro esse ponto da minha visão de mundo. Eu tenho uma visão de mundo... Eu, pessoalmente, já acho que quem está na bolha libertária é acima da curva, porque existe um exercício racional, por assim dizer, que você tem que tomar a pílula, né? Você tem que entrar no buraco do coelho e perceber que, cara, isso daqui é uma ilusão o que eles estão te vendendo. Eles estão te vendendo uma falsa segurança, eles estão te vendendo uma falsa saúde, uma falsa educação. E você está pagando por isso. Você é obrigado a pagar. Se você cruzar a linha ali de um país para o outro, se você não tiver um papelzinho carimbado aqui, você pode ser preso. Tipo assim, para você construir sua casa, você comprou um terreno, o terreno é seu, você pode construir a sua casa. Você deveria poder construir a sua casa do jeito que você quiser. Você tem que pedir autorização para construir a sua casa. Cara, isso daí é uma subjetividade tamanha. E, enfim, são os absurdos que eu tenho visto cada vez mais acontecer. Talvez a gente tá vendo mais agora também, porque tem mais informação circulando. E isso é bom. Mas isso também fortalece a visão de que o Leviatã, o Estado, ele não está aí para te proteger, né? Ele está aí para se beneficiar a si mesmo. Felizmente, graças à informação, graças à internet, acredito que no longo prazo os Estados vão perder força, inclusive com a concorrência do Bitcoin. Eles vão ficar cada vez mais fracos, porque se eles ficarem maiores, eles quebram. Igual uma empresa. E se o Estado quebra com uma empresa, o que impede de uma empresa assumir no lugar dele?